Olá, amigo prevencionista ou candidato a prevencionista. Nesse vídeo vamos falar sobre atribuições do técnico de segurança do trabalho. Roda a vinheta. Uma das preocupações dos técnicos de segurança logo que se forma, né, obviamente é conseguir o primeiro emprego. E assim que se consegue o primeiro emprego, né, quem consegue o seu primeiro emprego aí, né, ele vai ter algumas preocupações. Tudo que você aprendeu no curso vai ser aplicado? Às vezes não, dependendo o setor de atividade que você está, é muito específico. Então você não vai aplicar tudo que você aprendeu, né? Mas porém, o técnico de segurança tem as suas atribuições. E isso está lá na portaria, né, que foi escrita para isso, né? E essa portaria, eu vou deixar o link aí, vou deixar o link certinho da portaria, né? Ela fala quais são as nossas atribuições. Porém, nesse vídeo, eu não vou falar de cada uma dessas atribuições, porque são muitas. Vale lembrar que, embora sejam obrigações do técnico, isso não impede que outras tarefas, né, e lógico, tarefas que sejam pertinentes, né, do técnico de segurança, né, seja pedida para você. Às vezes nem sempre está totalmente ligado a essas atribuições. Mas o que não pode você acabar, por exemplo, virando um auxiliar de escritório, por exemplo. É deixar de cumprir com suas obrigações legais. Então, tem coisas que não estão diretamente ligadas? Tem. Porém, indiretamente faz parte das suas atividades. E uma vez, fazendo parênteses aqui, uma vez eu fui questionado, né, sobre o meu trabalho como técnico, pois uma das minhas tarefas, né, que eu tinha era fazer cenário para o teatro da empresa. Tinha uma equipe de teatro na empresa e eu que fazia os cenários. As peças de teatro eram, obviamente, voltadas para segurança e saúde, né? Então, segurança e saúde tem a ver com segurança do trabalho, tem a ver com as nossas atribuições. O que eu estava fazendo, como eu tenho essa habilidade, né, eu sempre tive essa habilidade, aliás, quem não conhece o meu canal sobre desenho, eu tenho um canal sobre desenho, vou deixar o link aí embaixo também no meu canal sobre desenho. Então eu tinha essa habilidade antes de eu ser técnico. E quando eu passei a técnico, as pessoas, a minha chefia, né, queriam que eu continuasse fazendo aquele tipo de coisa quando precisava. Mas era tudo voltado para a segurança do trabalho. E daí alguém me questionou, mas você não é técnico de segurança do trabalho, agora você fica aí fazendo cenário para peça de teatro. Então, vamos dizer assim, né? Está nas atribuições do técnico fazer cenário para peça de teatro? Lógico que não. Mas, indiretamente, eu estava trabalhando em prol da segurança do trabalho. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma em entender isso, né? Mas tem gente que não entende, então alguém foi me questionar sobre isso, né? Mas veja bem, né? O nosso papel principal é prevenir acidente. Então, independente do que você esteja fazendo, se não está exatamente escrito aquilo nas nossas atribuições, mas você está contribuindo para a prevenção, é a nossa atribuição. Então, prevenir acidente é a nossa atribuição. E aí, né, nesse caso, né, aliás, eu tinha um colega que ele gostava de brincar comigo, né? Eu não sei se você é um pintor técnico ou um técnico pintor. Claro que não era a minha atividade principal. Isso era uma vez ou outra quando tinha a ver com o meu trabalho, assim. Eu nem ficava fazendo uma placa lá para pôr na área que não tinha nada a ver com segurança do trabalho, né? Mas eu fazia esse tipo de coisa. E não está lá nas nossas atribuições fazer isso. Mas, como eu disse, indiretamente está ligado, né? Então, independentemente de ser um técnico pintor, um pintor técnico, eu confesso que essas habilidades que eu tinha me fizeram tornar um profissional diferenciado no mercado. Porque eu sabia coisas que outros não sabiam, eu tinha habilidades que outros não tinham. Então isso me fez diferente, né? Eu era um profissional diferente. Portanto, né, bom, eu penso, né, que cumprir com as suas atribuições descritas na NR é o mínimo que você vai fazer. Agora, se pode fazer mais, faça. Se você tem conhecimentos para aplicar, aplique. Então, o que não pode é ficar amarrado, não, eu só vou fazer aquilo ali. Isso não existe, né? Então, você tem alguma coisa que dá para você contribuir na prevenção de acidentes, faz parte da sua atividade. A questão principal em nossa profissão é saber tornar seu trabalho eficiente. O que você vai usar para fazer isso, não importa. Importante que o resultado seja bom. Eu sei pintar, que era o meu caso. Tá legal, então eu consigo contribuir com isso. Eu não sei nada disso, mas eu sou um bom redator, eu consigo redigir para um jornal de segurança do trabalho. Eu também, aliás, eu fiz isso também, né?
Mas daí no caso não era só eu, todos os técnicos faziam, né, redigiam uma matéria por mês, né, para o jornal da empresa. Então, mas se você é bom nisso, legal, você vai usar essa habilidade que você tem, né? E na verdade, né, quando você junta mais coisa, você vai, de alguma forma, né, contribuir mais. É só isso. Eu estava fazendo uma função ali que, obviamente, não era diretamente ligada à minha profissão, porque a minha profissão era técnico de segurança do trabalho, mas era ligada à minha atividade. Então isso que importava para mim, né? E lógico, para quem era o responsável por mim lá, né? Senão não ia dar esse trabalho para mim. Bom, é assim, né? A vida na profissão de técnico de segurança não era um mar de rosas, e isso ainda acontece em algumas empresas, né? Mas é o fato que muitos dos técnicos que passaram naquela época lá, né? E que, vamos dizer assim, cumpriam a sua obrigação, mas de forma talvez um pouco errônea, né? E acabaram por deixar a profissão um pouco pesada dentro das empresas. Então, quando alguém via... Eu me lembro disso logo que eu me formei, né? Que depois, conversando com colegas, isso depois de muitos anos já, né? Que eles tinham um sinal que eles faziam quando o técnico de segurança aparecia na área. Como eram galpões muito grandes, de 800 metros mais ou menos. Então, quando você entrava no departamento, o pessoal que operava ponto rolante, que ficava lá em cima, né, eles viam você. E quando eles te enxergavam, eles tinham um sinal que eles davam avisando que tinha um técnico de segurança na área. E por que era isso? Porque o técnico de segurança porque eles tinham medo do técnico de segurança? Não. Porque eles conheciam alguns profissionais, eles conheceram alguns profissionais que às vezes ficavam realmente procurando alguma coisa para talvez prejudicar um funcionário. Esse era o pensamento deles, né? Mas o fato é que se você entrasse lá, você não pegava ninguém fazendo nada errado, porque todos eles sabiam que você estava ali na área, né? Mas enfim, né? Mas isso foi, como eu estou dizendo, fruto de colegas que passaram nessa época aí, né? E eu não estou dizendo que eles eram maus funcionários de forma alguma, né? Eles estavam fazendo o que foi proposto para eles fazerem, que era realmente pegar no pé de todo mundo, né? Então eles foram importantes nessa época aí, né? E eram os chamados técnicos policiais. Até uma vez, né, isso já bem para frente, né? A gente estava em uma sorveteria e era em frente da empresa, né? E aí chegou um engenheiro lá, um americano que estava fazendo um serviço na empresa. E, bom, ele não falava bem inglês não, mas ele tentou falar quem éramos nós, né? Nós estávamos em 4 ou 5 sentados assim, tomando sorvete. E ele parou assim e tentou explicar para ele, pro americano, né? Quem que a gente era, né? Daí ele chamou nós de Policeman. Foi engraçado, né? Porque não tinha nada a ver, né? Mas era exatamente isso que os funcionários enxergavam nos técnicos de segurança. Era um policial. Acontece que com o passar dos anos, né, o técnico de segurança, ele passou realmente a aplicar as atribuições dele, né? E tudo que está na loja, obviamente que tudo que está nas atribuições lá, que eu vou deixar o link aí, né? Então isso passou a fazer parte realmente do seu dia a dia, né? Você aplicar essas regras 100% é muito difícil. Eu estou falando por experiência própria. Você aplicar 100% é difícil. Porque sempre vai ter alguém lá que em algum momento vai... por mais de consciência que as pessoas têm, em algum momento eles vão fazer coisas erradas. Isso é típico do ser humano. E eu sempre falei uma coisa que eu acho bastante interessante, que o ser humano, ele... Eu não sei se é coisa também de brasileiro isso, mas você quer resolver tudo. Você quer logo partir para a ação, né, e esquece o resto. Eu vou gravar um vídeo falando sobre esse assunto aí. E aí nessa hora você esquece realmente até da segurança do trabalho. Então voltando aqui para o tema, né, que são as nossas atribuições, né, e eu acho que a principal mudança que diz respeito às atribuições do técnico, que normalmente eram chamados para tapar buraco, né, ou seja, que estava ali na frente do chefe, o técnico de segurança tinha que ir lá, tinha que sair do seu departamento, ir lá naquele local para ver o buraco lá e daí ele dá um jeito de tapar esse buraco lá, né, ou sei lá, fazer um isolamento. Isso mudou, né? Pelo menos eu vi isso acontecer, né? De eu
o chefe fazer algumas coisas na área, depois ele ter programa. Eu tinha colega, né, meu, né? E ele, quando eu conheci ele, ele não era assim, né? Mas depois de 2, 3, sei lá, acho que 1 ano e pouco a gente estava junto, ele já percebeu o meu jeito de trabalhar. E aí, um belo dia, ele me aparece lá, falou: ô Darcy, vamos lá ver um negócio que eu fiz lá. Eu até estranhei, né? Mas aí fui para a área com ele, ele tinha feito algo lá, eu não tinha visto aquilo lá, né? Ele viu que era um risco e fez alguma coisa lá que eliminou aquele risco. Precisa ver vamos falar assim, a satisfação que ele estava de poder falar para mim que ele tinha feito alguma coisa ali, né? Sem que eu pedisse. Porque quando eu cheguei lá, eu pedia todo dia. Faça isso para mim, faça aquilo para mim. Preciso fazer um guarda-corpo aqui, preciso fazer uma faixa de pedestre aqui. Então, era eu pedindo as coisas toda hora, né? Só que daí, nesse dia que ele fez, antes que eu pedisse, precisa ver, assim, o orgulho que ele tava de falar para mim. Falou: eu fiz, não precisou você falar nada, né? E para mim aquilo foi, assim, um divisor de água, né? Porque dali para frente, eu não precisei mais pedir mais nada para ele. Quando ele via alguma coisa, ele já pegava um funcionário: vai lá, faz isso aí. Quando eu via, estava feito. Ele registrava tudo, né? Então é disso que eu estou falando. Essas pessoas passaram a ser donas da sua área. Ou seja, aqui mando eu, né? E é bem assim, né? Quem faz um treinamento, quem já fez um treinamento de comportamento seguro, é assim que você deve se sentir quando você chega na área, como técnico de segurança. Que você está ali, mas quem é o dono da área é o cara que está lá. E se ele está cuidando bem da área dele, ele vai ser o responsável até por você. Você tem que pedir permissão para ele para entrar na área dele. Porque ele vai cuidar da área dele realmente e você vai ver isso acontecer. Então, das coisas mais importantes que eu considero das atribuições de técnico de segurança e que houve essa mudança, né, é esse comportamento de você não ser mais o cara que vai fazer tudo. É lógico que estou falando aqui de empresas que já estão bem evoluídas, vamos falar assim, já são até interdependentes, né? A cultura de segurança já ultrapassou, já está quase, ou já está em classe mundial, né, world class, né? E nesse caso, realmente, o técnico de segurança, a função dele passa a ser realmente de assessor. Não é o cara que faz as coisas, né? Mas é o assessor. E é assim que eu vejo, então, as atribuições de técnico de segurança. Como eu falei, né, eu disse que eu não ia falar sobre todas as atribuições, mas, como eu falei, está no link aí, né? Quem quiser acessar, estão todas elas aí. Valeu e até o próximo vídeo.